Aí entrou. Bom, salve galera, esse aqui é o Sofá da Rua. A gente está aqui em Belo Horizonte, mais precisamente na Avenida Afonso Pena, né, em frente aqui ao número 2300, né, onde um prédio que estava parado aí por mais de 10 anos, né, muito tempo, né, foi ocupado aí pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB. A gente está aqui com uma galera da pesada, entre ocupantes, convidados aí que participam de várias lutas na cidade e também aqui da ocupação, né. A gente, Mídia Ninja, também estamos aí desde o primeiro dia, né, apoiando, trabalhando, né, na comunicação, dando outras narrativas além daquela dita oficial, né, digamos, né, e também contribuindo com o que mais pode, né, trabalhando na segurança também, em alguns momentos, enfim, né, a gente é um organismo como um todo aqui. E ocupação, né, entre hoje e amanhã, aí a gente está comemorando, celebrando um mês já que está aqui, né, tem todo um processo de luta, né, independente de conquistar moradia nesse prédio ou não, ou nos terrenos, ou, né, outros prédios pelo centro. Tem as criançadas que já mudaram a escola para cá e estão estudando aqui, né, então mais dando uma contextualizada, né, a gente começa aqui falando com o pessoal que já está nessa luta aí, inclusive vindo de outras ocupações e tal. A gente não elegeu muito bem quem que começa aqui, né, acho que a gente pode intercalar entre uma mulher e um homem, começando por uma mulher. Né, eu aqui já roubei muito espaço para ser esse âncora começando, né, sempre os homens tiveram mais espaço, então vamos passar a bola para falar um pouquinho por mais de tempo agora para uma das mulheres aqui, né, Cris, Stephanie, Flávia, quem se habilita, e aí a gente vai acabar sendo, como é que é, autossugerida. Vamos com a Cris então, né, Cris vai contar um pouco para a gente da experiência, né, se apresentar também, assim como todo mundo vai fazer aqui, e relacionando com esse um mês aqui na Carolina Maria de Jesus, essa ocupação na Afonso Pena 2300, centrão de Belo Horizonte. Vamos lá, Cris. Boa noite, né, gente? Meu nome é Ana Cristina, mas todo mundo me conhece como Cris. Sou lá do Barreiro, da ocupação Paulo Freire. Participei da ocupação Tina Martins, e agora eu estou participando e dando meu apoio para Carolina Maria de Jesus. E participar da ocupação é muito bom, porque só a gente lutando, a gente sabe a importância de ter uma moradia digna, de sair do aluguel, de morar de favor, e é muito bom a gente ter a casa da gente, e ajudar o próximo que também está na luta pela moradia. E a luta não é só pela moradia, a luta é por vários objetivos, pelo transporte melhor, pela saúde melhor, pela educação melhor, pelos nossos direitos. E é muito bom ajudar o próximo, a gente fica mais humilde, a gente fica sensibilizada com a luta, e a gente luta porque a gente gosta de ajudar o próximo. Eu estou na luta, já tem 2 anos e meio que eu estou na ocupação no Barreiro Paulo Freire. E tem um mês, amanhã vai completar um mês, que eu estou aqui também ajudando na Carolina Maria de Jesus. E é muito bom e prazeroso, porque é bom ajudar as pessoas. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui para brincar e nem aparecer. Eu estou porque eu gosto de lutar. Enquanto um estiver sem teto, enquanto um estiver sem escola, sem saúde, eu vou estar lutando por todos. Obrigada. Agora eu vou passar para o nosso companheiro advogado Thales. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Thales, eu sou advogado popular, eu sou do MLB, o movimento que promove aqui a ocupação Carolina Maria de Jesus e outras ocupações aqui na cidade e no Brasil. Para mim é muito especial estar aqui, porque eu estudei na Universidade FUMEC, uma universidade que fica aqui no alto da Avenida Afonso Pena, onde a gente está. Então, fiquei 5 anos da minha vida subindo e descendo isso aqui. E dentre as várias coisas marcantes da minha formação era ver esse prédio vazio aqui e ficar pensando por que ele estava vazio. E aí passar 9 anos praticamente, 8 anos praticamente depois
do início da minha subida e descida da Afonso Pena para estudar, ver esse prédio ocupado e tá ocupando aqui junto, né? Ainda mais fazendo esse tipo de ocupação. Para mim também é muito especial porque eu cheguei no MLB graças às jornadas de junho de 2013. Eu sou um filho das lutas de 2013 e eu subia e descia a Afonso Pena também para participar das jornadas de junho junto com o MLB, junto com o bloco do MLB. Subi aqui para chegar lá na universidade, fazer mobilização com os estudantes. Inclusive foi o único diretório estudantil de universidade privada na época em Belo Horizonte que teve mobilização e que participou daquelas importantes jornadas de luta. E foi a partir desse momento que eu despertei minha consciência por completo e vi que é necessário se organizar politicamente para questionar profundamente esse sistema capitalista que está posto para a gente e lutar pela transformação radical da sociedade, que é através da construção de uma sociedade socialista. Então, para mim é muito marcante, muito satisfatório estar aqui, e por fim também porque não poderia deixar de esquecer, sempre que me perguntam por que eu amo a Carolina Maria de Jesus, eu sempre digo que também amo essa ocupação, porque participei da preparação dela através da formação dos núcleos de famílias, em que as famílias que eu ajudei a preparar junto com o Edinho, são famílias que estavam há 8 anos frequentando os núcleos oficiais da política oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, 8 anos esperando moradia, 8 anos sem ter nada, e aí com 5 meses basicamente de reunião, a gente preparou essa ocupação e está aqui completando um mês a efetivação do direito à moradia, que são dessas famílias que tiveram esse direito tão básico e elementar negado durante a vida inteira e durante 8 anos nesses núcleos mentirosos e pelegos. Então, tamo junto aí, valeu! Boa noite, gente. Meu nome é Flávia, eu sou moradora da Carolina Maria de Jesus e estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o que é ocupação e o que é o nosso movimento, né? Nós estamos aqui, vai fazer nessa madrugada de hoje, um mês. E para mim está muito justificante, sim. Está muito bom, porque eu era escrava do aluguel. E graças a Deus, gente, eu tirei um peso do meu travesseiro. Que hoje, se fosse no aluguel, eu teria que estar desembolsando R$700 para poder estar pagando. E essa ocupação aqui nos ajudou muito. Eu falo em nome como moradora e mais 199 famílias que estão dentro desse prédio, que não estavam cumprindo com a função social dele, né? A gente chegou aqui, estava tudo empoeirado, tudo muito sujo. Nós limpamos tudo. Hoje nós temos 2 creches funcionando dentro da Carolina Maria de Jesus, coisa que o Estado, o governo, não faz isso, porque eu tenho filho pequeno também. Fiquei na fila de espera há um mês, muito tempo. Vim para cá sem conseguir estar entrando dentro das creches, né, que se diz pela prefeitura. Mas acho que só atende não sei quem. Eu nunca consegui, eu tenho 4 filhas. A Carolina Maria de Jesus, hoje eu posso sair tranquilo, porque meus filhos ficam na creche, tem 4 refeições diárias, tem lazer, tem cultura, tem tudo. E eu só tenho a agradecer, e eu sou muito gratificada ao MLB, que é um movimento de luta nos bairros, vila e favela, que proporcionou essa estadia pra gente. E eu sei que nós somos os movimentos, mas se não fosse o MLB ter entrado na nossa vida, nós também teríamos que estar até hoje, né, como nós esperamos 8 anos na fila de espera pela tal casinha popular que eles iam usar. Não deu nada, gente, isso é conversa furada, isso é só enganação. Não sai nada, porque acho que se fosse para mim ficar mais 10 anos, ia ter que ficar, né? Porque depender de comprar uma casa,
ninguém consegue comprar, só os ricos. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Eu acho assim, eu só tenho a agradecer, e enquanto tiver um sem casa, sem teto, eu também sou sem teto, e vou participar de qualquer movimento que tiver. Estamos juntos, precisando de mim, estou aí, e eu vou agradecer ao MLB também por estar nos proporcionando esse momento aqui, né? Que é coisa que nós nunca tivemos. Estamos tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa vida. Espero que estejam muitas pessoas nos assistindo e nos apoiem futuramente. Obrigada. Valeu, Flávio. Pode ser? Ok, eu já comecei a ficar emocionado aqui, Flávia. Então, sou Frei Gilvander Luiz Moreira, tá? Comissão Pastoral da Terra, CPT, também integro o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? Primeiro eu queria dar os parabéns à Mídia Ninja, a pessoa do Ney, do Lucas. Mídia Ninja hoje que é uma força, tem mais gente boa ali também, né? Na fotografia, ajudando a iluminação aí. Mídia Ninja hoje, essa companheirada totalmente revolucionária, que a luz e a força do Deus da vida continue movendo vocês para a gente continuar fortalecendo as rebeliões que lutam por direitos sociais. Cumprimentar todas as companheiras, os companheiros que estão aqui, e aquela turma simpática que está ali de trás da grade, né? Uma representação aqui do povo querido, da querida ocupação comunidade, ocupação Carolina Maria de Jesus. Boa noite! Nossos direitos vem ou não vem? Vamos cantar um refrãozinho para quem está nos escutando perto e longe. Escutar? Nossos direitos vem, nossos direitos vem. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. De novo. Nossos direitos vem, nossos direitos vem. Se não vem nossos direitos, o Brasil. Quem negar nossos direitos será negado também. Já chega de tanta conversa sem cumprir para ninguém. Mas com todo o povo unido, a luta muda de sentido e nossos direitos vêm. Como é que é? Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Agora com o braço esquerdo se levantado para cima, com disposição para a luta. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Eu tenho a intuição que Jesus Cristo, se tivesse aqui sentado no sofá na rua, Ney, ele ia puxar esse canto e gritar Pátria livre também e fortalecer essas lutas, né? Então, Ney, começando aqui, eu acho que a gente precisa sempre recordar como é que foi a nossa origem, qual a nossa raiz, né? Ouvindo a Cris, a Flávia, o Thales. Eu recordo muito bem, há 3 dias atrás completei 54 anos de vida, no dia 2 de outubro, dia do nascimento do Mahatma Gandhi. Eu recordo quando eu era criança e adolescente, no noroeste de Minas, a minha família era... Você falou que você foi escrava do aluguel, né? E eu fui escravo do latifúndio e dos latifundiários. Então, junto com o papai e a mamãe, meus irmãos e minhas irmãs, a gente trabalhava de sol a sol, plantando milho, feijão e arroz, mandioca, né? Verduras, e era a meia. O patrão dizia que ele era o dono da fazenda, entrava, aí era a meia. Aí quando a gente produzia no momento da colheita, o patrão chegava lá com o caminhão, levava a metade que era dele, e a outra metade que deveria ser nossa, fruto do nosso trabalho, do nosso suor, o patrão quase que levava também quase tudo, porque a gente contraía uma dívida lá na venda do fazendeiro. E depois que eu fui estudar, que eu descobri que os preços com que a gente comprava lá sal, açúcar, querosene,
botina, uma enxada, um machado, um facão, ele cobrava 4 a 5 vezes mais caro do que lá na cidade. Então era exploração. Aí quando eu via o fruto do nosso trabalho sendo levado pelo latifundiário, 2 vozes eu escutava que gritavam dentro de mim. Uma dizia assim: isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. A outra voz dizia assim dentro de mim: Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. E sentindo no meu próprio corpo a indignação diante da injustiça e da exploração, resolvi abraçar um estilo de vida para lutar contra essas injustiças. E eu não tenho dúvida, né? Jesus de Nazaré foi condenado à pena de morte numa cruz para nós lutarmos contra todas as cruzes que diminuem e reduzem e achatam a dignidade humana. E eu não tenho dúvida hoje, a falta de terra, a concentração da terra em poucas mãos, a falta de moradia própria e digna para 7 milhões de famílias no Brasil, só em Minas Gerais mais de 600 mil famílias sem moradia. Isso é uma cruz pesadíssima. Termino minha fala aqui, ó. Eu estava fazendo as contas aqui. Em Belo Horizonte, nos últimos 10 anos, mais de 25 mil famílias foram para ocupações. Só nas ocupações da Isidora, 8 mil famílias. Se essas 8 mil famílias em 4 anos de luta tivessem pagando aluguel, elas já teriam sido roubadas e exploradas em mais de 7 milhões de reais. Em Minas Gerais, nos últimos 10 anos, 60 mil famílias foram para ocupações urbanas. Já construíram ou estão construindo 60 mil moradias. Se essas 60 mil famílias estivessem pagando, em média por mês, R$650 de aluguel, mais 100 de conta de água, mais 100 de conta de energia, ao longo de 10 anos, elas teriam sido exploradas, escravizadas em mais de 6 bilhões de reais. Isso é o peso da cruz, da especulação imobiliária, da falta de socialização da terra, né? Então é com muita alegria estar aqui. Como a Cris falou 2 vezes, ela falou: eu estou nessa luta, estou na ocupação Paulo Freire, mas agora estou sendo solidário aqui, porque eu quero ajudar o próximo, Então essa luta nossa é uma luta de verdadeiro amor ao próximo. Paulo Freire dizia assim: a gente tem que amar todo mundo, mas não pode amar todo mundo da mesma forma. Tem que amar os oprimidos, os injustiçados, nos colocando ao lado deles para lutar pelos direitos deles. E tem que amar os opressores, fazendo o possível e o impossível para arrancar das mãos deles as armas da opressão, né? Como a Flávia reconheceu aqui, nós estamos lutando contra a escravidão e por vida digna. E recordar aqui que essa luta nossa é muito misturada, né? Tem inspiração que vem da Bíblia, outras vêm dos sociólogos marxistas, vem de testemunho do exemplo de tanta gente que já lutou firmemente. Quando a Flávia disse aqui, ó, na realidade, é o que a gente vê, os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais ricos. Essas frases, exatamente assim, Flávia, está num documento dos bispos da América Latina, lá de 1968, quando fizeram a opção pelos pobres, dizendo que não basta a gente ser solidário, a gente tem que lutar contra toda essa opressão. Então estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão, sigamos. E agora eu vou passar para você, né? Luta com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Boa noite, gente. Meu nome é Selma. Estou aqui lutando pela causa de Jesus, pela moradia. E gostei muito daqui, né? Lutando com os amigos, ter união. Gostei de ficar na cozinha também, é muito bom. Ter muitas amigas. É gostoso demais. Tá cozinhando, né? Pra dizer que É verdade. Aê!
Conta um pouquinho para nós, como é que era a sua vida, a sua família, antes de chegar aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus. A minha vida é muito sofrida, né? Trabalhava muito, trabalhava na roça, plantava arroz, feijão, ajudava meus pais, minha mãe. Barreiro, Vale do Jatobá. Carolina Maria de Jesus. É muita alegria, né? Levantou a esperança nova. Levantou a esperança nova. Boa noite, pessoal. Saudar esse espaço aqui do Mídia Ninja. Falar que é um prazer enorme estar aqui do lado desse pessoal, essa militância foda, tanto do Mídia Ninja, essa galera de peso, do MLB. Eu sou o Edinho, eu sou do MLB, também estou construindo a Unidade Popular pelo Socialismo. E assim, tentar trazer aqui um pouco do que é o movimento, qual que é o resgate assim, dessa questão toda e passar por alguns pontos. Até mesmo pela fala da companheira que acabou de falar agora, assim, dela falar que ela veio do interior, que ela veio lá e trabalhava muito na roça, e por que essas pessoas abandonam esses lugares onde é que elas moravam e vêm para a cidade, assim. Eu também sou lá do Vale do Jequitinhonha, eu nasci em Araçuaí e fui criado em Tinga, assim, são duas cidades, uma do lado da outra no Vale do Jequitinhonha, cidades muito pobres mesmo, assim, e que nos anos 90, até no começo dos anos 2000, vivia em situação de miséria, e que lá não tem condições de vida para que as pessoas possam permanecer nesse local, assim. As pessoas não têm terra para poder plantar, elas não têm de onde tirar o sustento dela nesses espaços. Então elas acabam vindo para a cidade, além que são expulsas pelos grandes fazendeiros que têm condição de produzir nesses locais. Então elas acabam vindo para a cidade à procura de condições melhores. Só que a gente chega numa cidade como Belo Horizonte, que não é uma cidade planejada para pobres, é uma cidade que é planejada para ricos. Então o pobre chega aqui, ele começa a trabalhar nessa ilusão de que vai ter uma vida melhor, e cada dia que passa ele vai ver que ele não consegue ter a vida melhor dele, assim, que não é o mesmo sistema do interior que ele plantava, o pouco que ele plantava ele comia, assim. Aquilo que ele trabalha, ele tem um custo de vida muito alto, ele vai lá para a periferia pagar um aluguel absurdo e mesmo assim não consegue pagar. Trazer um pouco dessa questão dos estudos do déficit habitacional. Esse estudo é de 2009, e lá dizia que em Belo Horizonte tinha 68 mil prédios abandonados. E ao mesmo tempo falava que as pessoas consumiam, gastavam, média de 30% da renda familiar com aluguel. Em 2009 a gente não tinha o reflexo da crise que a gente tem hoje. Depois de tanto tempo, com tantas pessoas perdendo emprego, a gente vê que numa família de 3 pessoas, onde 3 pessoas eram empregadas e que hoje apenas uma pessoa é empregada, assim, quer dizer que uma família que gastava 30% da sua renda familiar, hoje gasta 100%. E essas pessoas, elas não têm de onde vão tirar esse 100%, elas vão pagar o aluguel ou vão comer. Eu lembro muito de uma frase que o pessoal da Isidora costuma usar muito, que é assim: o aluguel come no prato junto com a gente. E essa questão, assim, e a pessoa que consome 100% da sua renda familiar com aluguel, ou ela come ou ela paga aluguel. E se ela comer, ela vai morar na rua. E aí tem uma série de questões, se a pessoa vai morar na rua, aí entra uma questão de um preconceito da sociedade, que não vai conseguir, essa pessoa não vai conseguir mais emprego, então não vai ter renda familiar nenhuma mais. Assim, e a alternativa que essas pessoas encontram é a ocupação. Assim, inclusive nessa ocupação Carolina Maria de Jesus, tem pessoas que vieram em situação de rua, que moravam na rua antes e que hoje têm um teto para poder morar, assim, que foi construído através da luta. E por outro lado, a gente encontra uma outra situação que são de famílias que viviam há 10 anos, 8 anos na fila da política oficial, assim. Então na fila do Minha Casa Minha Vida desde que o Minha Casa Minha Vida começou a existir. E a gente vê que essa política é falida, assim. Por mais que ela dê migalhas aos trabalhadores, ela só consegue atender de verdade as grandes construtoras. Ela não consegue atender o povo pobre que paga aluguel, que mora na periferia, que mora de favor. E assim, a solução que essas pessoas encontram é ocupar. Depois de passar 10 anos nessa fila, eles falaram: não tem mais como, a gente vai ter que procurar outra alternativa.
rompeu com essa política oficial da prefeitura, do estado, e vieram com o MLB e vieram fazer ocupação. E é muito interessante esse processo, porque assim, essas pessoas até a consciência delas assim, é um processo de conquista também, assim, porque vieram de uma crença que a política oficial atenderiam elas, assim, mas mostra que o desgaste assim, por si só, com a falta de cumprir com o que era promessa desses movimentos, mostrou que a solução era outro caminho. E hoje estão na ocupação Carolina Maria de Jesus. E essa ocupação, falar assim, a gente sempre fez ocupação na periferia da periferia, por exemplo, morar lá no Barreiro, morar lá na Paulo Freire, são lugares bons de morar, mas são uns lugares que a gente não tem um acesso ainda, assim. Por exemplo, a gente mora lá na Isidora e não tem um parque para você poder ir, não tem nenhum supermercado perto, para falar a verdade, assim. E hoje, ocupar no centro traz uma outra pauta que é fundamental. A gente sempre fala de direito à cidade, mas agora a gente consegue exercer isso na prática, porque aqui a gente atravessa a rua e está na área hospitalar, então a gente consegue atendimento médico de qualidade atravessando a rua. A gente consegue escola para as crianças aqui muito próximo de qualidade. A gente consegue ir no supermercado que é aqui do lado. A gente consegue ir numa farmácia 24 horas aqui do lado, assim. A gente consegue ir no parque municipal aqui do lado. Assim, então isso mostra o que é acesso à cidade, assim. E isso traz a discussão da reforma urbana, assim, que a gente precisa ter isso não é só no centro não, a gente precisa ter isso lá no Barreiro, porque as pessoas que não querem morar no centro precisam ter acesso a isso lá na Norte, precisa ter acesso a isso lá no Barreiro, precisa ter acesso a isso lá perto de Nova Lima. Então precisa ter acesso a essas coisas em tudo quanto é lugar, assim. A gente precisa ter acesso à saúde com qualidade, educação com qualidade, e isso em qualquer lugar da cidade que a gente for. E para isso a gente precisa construir uma reforma urbana. E assim, um outro detalhe que as companheiras colocaram aqui é a questão da creche, assim, que a Flávia até colocou dos filhos delas, que ficaram na fila da UMEI um bom tempo e que o Estado não consegue atender essas crianças também. Nas ocupações, entre ocupação Helena Silva, com uma creche que atende 30 e poucas crianças, e na Carolina Maria de Jesus, que atende quase 40, eu não lembro aqui o número exato, a gente atende cerca de 70 crianças que o Estado não deu conta de acolher. Assim, então isso mostra como que é importante a gestão das famílias desses espaços. Um prédio desse abandonado há mais de uma década, um punhado de famílias, cerca de 200 famílias chega aqui e começa a mostrar para o Estado o que é organização. Assim, começa a mostrar que é possível funcionar um restaurante popular do jeito que funciona aqui dentro, do jeito que a cozinha funciona, que todo mundo come 4 refeições diárias e ninguém passa fome. Cozinha comunitária, que é um exemplo que teria que ter restaurante popular pela cidade toda, assim, que seria esse caso. A gente consegue mostrar para o Estado que a gente tem condição de ter creches que atendam essas crianças em qualquer lugar da cidade, assim. Porque essas famílias sem recurso nenhum conseguem, porque que o Estado, com o dinheiro que o Estado tem dos nossos impostos, do dinheiro que a gente paga, não consegue fazer creche para as crianças, não consegue ter educação de qualidade. Essa é uma boa pergunta de se fazer para o Estado. As famílias estão mostrando na prática que é possível. A gente mostra que é possível ter organização, as famílias conseguem se entender aqui dentro e conseguem ter comissões, comissão de segurança, de limpeza, de cozinha, de creche, e tudo isso funciona e a gente vive em comunidade muito bem. Então é mostrar o espírito de organização que essas famílias têm e saudar cada uma das pessoas que estão aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus e aqui encerrar minha fala. É isso, gente. Boa noite. Boa noite a quem está do lado de lá e boa noite quem está do lado de cá. Meu nome é Indira, eu sou da hoje Casa de Referência da Mulher Tina Martins, mas até um tempo atrás Ocupação de Mulheres Tina Martins. E a gente está aqui porque nós somos do Movimento de Mulheres Olga Benário e junto com o MLB a gente tem construído a luta por moradia olhando pelas mulheres. Porque quando a gente olha no semblante dos lutadores, a gente vê que a maioria das pessoas que estão envolvidas hoje na luta por moradia no nosso país são mulheres, porque a responsabilidade que recai sobre nós de dar teto aos nossos filhos e à nossa família, ela é muito grande. E aí, apesar de todas as adversidades, apesar de a sociedade dizer que o nosso espaço é o espaço dentro de casa, a gente rompe com isso para poder lutar para ter a casa. E então, não tem como a gente fazer essa luta por moradia sem discutir
com as mulheres, como elas são fortes e como, para além de lutar por moradia, a gente pode lutar para ter outras coisas. Para ter segurança, para ser respeitada, para ocupar espaços públicos, para ser lideranças. E aqui a gente está vendo várias mulheres lideranças, e é isso que a gente tem visto na construção da ocupação, porque a gente tem estado aqui todos os dias, feito rodas, diálogos, e ver a força e a firmeza que as mulheres têm de lutar por uma moradia digna, lutar para que a sua família possa ter um teto digno e sair da cruz do aluguel, como foi dito. E isso é muito importante porque ao longo da história a gente sofre muito, né? A sociedade nos impõe um sofrimento muito grande. E nós, mulheres, conseguimos, através da luta, captar toda essa dor e transformar ela em algo positivo, em algo que vai mudar as nossas vidas. Porque ao longo da história, o que tem mudado a vida das pessoas é exatamente a luta. Então, nada que a gente conquista, nada que o povo brasileiro e o povo no mundo conquistou não veio senão através da luta. Então, é pela luta que a gente está e é pela luta que a gente conquista. E dizer que mais do que isso, o que a Carolina propicia, o que a ocupação Tina Martins e tantas outras ocupações urbanas, como foi falado aqui pelo Frei, é um outro olhar de construção de poder. É o poder construído pelo povo e para o povo. É mostrar para a sociedade que não precisam certas pessoas dizerem como que tem que ser construído o poder. Que nós podemos fazer de forma horizontal, de forma autogestionada, de forma participativa, colaborativa, solidária. Então, ouvir a Flávia dizer que nós, em um mês, temos 2 creches funcionando na ocupação, que nós temos uma cozinha comunitária, mas que, para além disso, nós temos todo um trabalho de limpeza e organização que é construído pelo povo da ocupação, nas suas assembleias, nos seus espaços de diálogo, onde todos têm o poder de falar, decidir e participar. Isso é algo novo. E é isso que muda a nossa vida, porque quando a gente faz isso, a gente mostra que a gente é capaz de organizar uma ocupação e a gente é capaz de organizar também a sociedade como um todo. Por que não? Então, se a gente consegue organizar uma ocupação com 200 famílias, se a gente consegue organizar uma ocupação de mulheres que dá enfrentamento à violência, por que a gente não consegue organizar a sociedade? Então, quando a MLB, junto com os outros movimentos que são solidários, que ocupam esse espaço aqui, dialogam com as famílias, é exatamente para a gente entender que a luta não é só a luta pela moradia. É a luta para que a gente possa ocupar espaços de poder, para que a gente possa mudar a nossa vida e mudar a vida dos que estão ao nosso redor, sem esperar que alguma salvação venha de qualquer lugar, porque a salvação ela vai vir da nossa luta e da nossa construção coletiva. E eu acho que essa é a maior experiência, esse é o maior exemplo que o MLB tem dado aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, nos seus 15 anos de luta, quer dizer, 17 anos de luta e de construção, em que centenas, milhares de famílias saíram da cruz do aluguel, mas sobretudo saíram com consciência, em que centenas de mulheres saíram da cruz do aluguel, mas sobretudo saíram com consciência de que são mulheres, que são portadoras de direitos e que têm que lutar para conquistar os seus direitos. Então é isso que a gente tem feito, é isso que a gente quer chamar a sociedade a perceber, porque esse prédio estava fechado há mais de 10 anos, sem função social, e a gente está dando uma função para ele. E essas famílias, como a Flávia falou, estavam na cruz do aluguel. E o Frei fez aqui as contas. Então imagina o que é que isso representa na vida dessas famílias, que nesse momento de crise que a gente está vivendo, que são mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, nós mulheres somos as primeiras a serem demitidas, as últimas a serem contratadas. Nós ainda recebemos 70% do salário referente ao mesmo trabalho, e isso significa dizer que nas nossas casas, na casa daquelas mulheres que são mães sozinhas, mães solteiras, são as casas mais pobres do nosso país. Porque o salário que deveria chegar inteiro só chega a 70%. Então você receber 70%, sendo mãe solteira, e ainda ter que viver na cruz do aluguel, pagar a passagem cara que tem nessa cidade, que é R$ 4,05 para você ir e voltar, ou seja, é R$ 8,10 todos os dias. Então como é que a gente sobrevive? Então a gente precisa lutar. E é isso que o MLB e que todos os movimentos solidários têm mostrado, que o que muda a nossa vida é a luta, e essas famílias estão aqui mostrando, e comemorar esse mês aqui, inaugurando esse espaço do mídia, assim, é fantástico, porque a gente consegue dialogar com todo mundo e mostrar o que é que essas famílias têm sido capazes de fazer, de romper um ciclo de falta de acesso a direitos, de achar que é incapaz de mudar alguma coisa sozinho e se organizando para poder mudar juntos a vida, não só de cada família, mas a vida de toda uma comunidade, porque isso aqui hoje é uma comunidade muito bem organizada, muito bonita e que está de parabéns, é exemplo para toda a cidade e para o Brasil.
Brasil inteiro. Então, eu queria agradecer o espaço e dizer que a gente está aqui para poder somar e se solidarizar e construir uma outra alternativa de poder, que é esse poder do povo, para o povo, que tem mudado a vida das famílias, tem mudado a nossa vida. Boa noite, meu nome é Pedro. Eu quero dizer que antes da gente vir para cá, era 8 anos de sofrimento. Aluguel, né? Muita gente morando de favor. E aí conseguimos vir para cá e tá tudo melhorando agora na vida da gente, né? A gente está trabalhando, está sobrando um dinheiro para poder dar uma vida melhor para os filhos da gente, comprar uma coisa que faltava, que a gente não conseguia. E aí depois que eu entrei para aqui, eu vim para segurança, né? E tá tudo bem organizado, eu sou um dos coordenadores da segurança. E a gente ronda o prédio e vê que tá tudo organizado, cozinha bem montada, entendeu? A limpeza bem organizada. E tá muito bom. Agora, a gente quer saber quanto que vai conseguir arrumar aqui pra gente morar definitivamente. Porque separar, né? Que precisa separar os cômodos, o apartamento para cada um, ou também para onde a gente vai, né? E não é muita coisa que eu tenho a dizer não. E outra coisa também é que eu fico na portaria lá e peço para vocês virem visitar a gente e deixar, né, a caixinha lá, né? Eu peço o dinheirinho na caixinha para a gente comprar alguma coisinha para a gente melhorar aqui. Porque a gente está precisando muito, né? Não pode esquecer disso não. É só isso. Boa noite, gente. Valeu, Pedro! Beleza, Pedro. Boa noite, gente. Meu nome é Stephanie, tenho 23 anos. E quando me convidaram para essa entrevista, eu pensei, bom, mas o que eu vou falar? E, na verdade, eu não ensaiei nada, eu vou falar a verdade. A verdade que eu carrego aqui na minha pele negra. Aos 17 anos, eu sofri um acidente de bala perdida. Morava na periferia com os meus pais de favor. E eu sofri um acidente de bala perdida. Em Belo Horizonte, na região norte de Belo Horizonte. E assim, foi um acidente brutal, no qual eu poderia sair com sequelas. E no hospital eles falaram que iam amputar minha perna. Graças a Deus, hoje eu estou bem, ando, tenho as 2 pernas, não precisou ser amputada. Mas assim, esse acidente de bala perdida, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se foi uma disputa de tráfico, a gente não sabe se foi polícia e bandido, a gente não sabe se foi um assalto, a gente não sabe o que aconteceu. E eu estou contando isso porque não é só o descaso com a segurança pública, é o descaso com a saúde, é o descaso com a educação, é o descaso com tudo. Eu sou aluna de escola pública, me formei na escola pública e hoje eu falo claramente que dificilmente eu tenho condição, sem nenhum reforço, de enfrentar o Enem, por exemplo. Porque eu venho vendo, nesses anos, eu tenho só 23 anos, eu venho vendo descaso do governo em todos os setores. É descaso, eu vejo pessoas machucando por armas de fogo e a gente não sabe de onde veio. As pessoas têm acesso a arma de fogo e saem atirando sobre outras e nem se importando com a vida delas. Eu vejo descaso na saúde, porque, por exemplo, eu quase eles iam amputar minha perna e hoje eu estou andando. Por que a amputação? Que talvez seria mais barato, porque desocupariam um leito, eles me dariam alta e eu ia para casa. Então, assim, eu vejo lá na saúde, nos hospitais públicos, eles mandando as pessoas ir para casa porque não tem leito, não tem como oferecer tratamento e essas pessoas se viram como podem em casa. É descaso público na educação, porque o governo hoje oferece uma prova para você entrar na faculdade pública, mas uma prova difícil, que muitos estudantes de escola pública não conseguem, sem reforço, fazer essa prova. Então, é descaso, vezes descaso. E não é o descaso de hoje, é o descaso de anos e anos. Hoje, dias atrás eu falei assim, eu tô aqui sozinha,
mas eu estou representando a minha avó, eu estou representando a minha mãe, eu estou representando meus vizinhos, eu estou representando mulheres guerreiras que sofreram muito. Mulheres que choraram até o dia da sua morte e não viu o resultado de luta. Mas hoje eu estou lutando aqui e hoje eu sei a MLB foi um passo para mim. Foi um passo onde eu achei uma chave para lutar, pelo que eu acho que todos nós temos direito. Um amigo meu falou assim, mas você está morando numa ocupação, você não tem direito de estar ali, aquilo ali não é seu, o que você está fazendo numa ocupação? Aí eu respondi para ele, é direito sim, meu. Porque a gente paga imposto, a gente é pobre, com certeza, mas a gente paga imposto sobre tudo que a gente consome em casa. Não existe nada hoje que não tenha imposto embutido. Esse prédio aqui, ele está do lado de um órgão público da prefeitura, enorme. E o prédio também que a gente está ocupando hoje também é muito grande e ficou vazio durante muitos anos. E o prédio tem 14 andares. Hoje tem 200 famílias aqui, em 14 andares. E essas 200 famílias, se não tivesse aqui, muitas delas, por exemplo, eu, estaria na rua, ou de favor, ou sabe lá como, se virando dinheiro para pagar o aluguel. Se eu estou falando aqui para vocês hoje, muitos de vocês que estão assistindo vivem na pele como é difícil você trabalhar à noite e faltar o dinheiro do aluguel. Como é difícil você chegar em casa e não ter uma bolacha para você oferecer seu filho. Muitos estudantes que hoje eu chamo vocês para juntar a nossa causa, o nosso movimento, sabe como é difícil enfrentar uma prova que hoje mudou, vai ser 2 domingos. Sabe como é difícil enfrentar uma prova que dura o dia inteiro e você, com o estudo que foi te oferecido gratuito, que deveria ser de qualidade, não tem condição de fechar ela e conquistar uma boa vaga na faculdade. Muita gente acha que o povão mesmo, de baixa renda, é burro, ou então é cômodo, mas hoje eu tenho um gancho, eu encontrei a chave para lutar, mas muita gente ainda não tem. Então é muito importante esse espaço que está vendo aqui, para você que está assistindo saber que você também tem direito de lutar pelo que estão te devendo. Porque estão te devendo educação, estão te devendo saúde, estão te devendo uma casa, estão devendo pra gente. Então a gente está aqui lutando. Então venho convidar vocês para juntar a nossa luta. Se vocês têm casa, provavelmente conhece quem não tem. Se vocês têm estudo, provavelmente conhece quem teve defasagem na escola. Então vem conhecer a nossa ocupação. A gente está aberto, a portaria aqui é aberta. Eu venho convidar vocês para conhecer o nosso espaço, porque falar é muito fácil, todo mundo fala. Mas a gente quer provar que a gente não fica só na fala, não. A gente fica na luta. E a gente prova para vocês que a gente não está aqui só fazendo um vídeo bonito. A gente prova, quando vocês chegarem aqui, vocês vão conhecer o espaço e vão conhecer a verdade do que estamos dizendo aqui. Então eu convido vocês para conhecer a nossa ocupação. Convido vocês a entender melhor sobre o movimento. Convido vocês a conhecer cada história de cada pessoa aqui. Porque se você chegar aqui, você vai ser convidado para tomar café junto com a gente na cozinha comunitária, com muito orgulho, um café gostoso, fresquinho, e a gente vai bater um papo. Você vai entender um pouquinho de cada um de nós. Porque eu tenho a minha história, mas todo mundo aqui tem. Eu sou só mais uma. Só representante de todo o povo que está atrás de mim. Porque atrás de mim tem 200 famílias. E atrás dessas 200 famílias tem muito mais. Então eu convido vocês para lutar junto conosco pelos nossos direitos, que o governo está devendo. Só isso. Muito bem, agora passa por meio, ó. Pô, gente, massa demais. Tremenda satisfação estar compartilhando dessa moradia aqui com vocês. Né, como a gente disse lá na reunião com a Câmara Técnica, né, da mesa de negociação com o governo essa semana, a gente participando também enquanto, né, um movimento de cultura, que também é uma demanda muito grande, né, os espaços culturais. Né, a gente falou aqui bastante, né, vocês falaram do direito à cidade, né, a questão de estar aqui no centro, atravessa a rua, está na área hospitalar e tal.
E a necessidade muito grande também da gente ter os centros culturais, né? E aqui tem aquela história, né? Que a Constituição garante que após uma ocupação, o direito à moradia garantido tem que ser no mínimo igual ou melhor, né? Não é isso, Thales? E aí aqui a gente já tá conseguindo ter o cinema, agora estamos estreando aqui o Sofá da Rua, daqui a pouco tá rolando shows, Teatro das Crianças que rolou ontem, foi maravilhoso, e vai ampliando para ter isso cada vez mais, né? Então, colocando essa satisfação de estar tanto no afetivo junto aqui, como também firme nessa luta, né? E sabendo que qualquer espaço, seja esse aqui, ou seja outros territórios, que seja garantido esse direito fundamental aqui, que a gente vai também, sendo igual ou melhor, garantir que tenha um espaço cultural, né? Não sendo no mesmo lugar, sendo na base do prédio, isso a gente ainda não sabe, sendo num lugar ali na rua de cima, mas, né, a gente caminhando aí para além de moradia, a gente também ter acesso a esse direito fundamental, que é a cultura, né? Não no sentido do entretenimento, de alguém trazer alguma coisa para nós, isso também, né, dos artistas circularem e tal, mas nós mesmos estarmos produzindo, né, manifestando a nossa identidade cultural, que é muito rica também, e um monte de gente que está aqui dentro tem isso para mostrar, né, e isso fazer parte também, né, colocando os imóveis culturais também aí dentro dessa pegada. E aí aqui lendo um pouco nos comentários, né, tem muita gente assistindo a gente aqui, e aí do Brasil inteiro, né, então o pessoal colocando um monte de oliveiras, botou um monte de da hora, mascarinha com coração, né, o povo comentando, estou vendo aqui como eu faço para acompanhar vocês mais, então dando a dica, né, aqui é a Ocupação Carolina Maria de Jesus, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que é o MLB, também em Belo Horizonte, na Afonso Pena 2300, Stephanie acabou de convidar todo mundo para vir aqui tomar um café, Pedrão deu salve, né, de quando você vir visitar, já contribui ali com a nossa caixinha também, e não só na caixinha, né, tem no Facebook, compartilhando, com mão de obra, com apoio, com amor, com tudo, né, o que tiver, né, inclusive ontem ou hoje chegou uma máquina de lavar, não foi? Que já tinha também, né, então vai dando ainda mais qualidade de vida para a galera que está aqui nessa luta, né. O povo dizendo aqui, Luciano Biagi, é assim que tem que ser, ocupar o meio da rua também, o pessoal celebrando a transmissão, deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, gente do bem, a luta de vocês não será em vão, força e fé, com Frei Gilvander, Maria do Carmo Pinheiro Chagas que mandou. Enfim, o povo Rafael Fagundes, MLB, essa luta é pra valer, força, Rodrigo Caires, MLB, essa luta pra valer, Cida Santos, ocupar e resistir, a Josi Martir, ocupa sim, né? Então é isso, pessoal aqui participando, se manifestando, e assim, passa rápido, não parece, mas só nessa primeira rodada já foi 50 minutos, né? A nossa proposta é fazer um pouquinho mais de 1 hora ali, então acho que dá pra gente, né, fazer mais uma rodada aí, né, de quem quiser falar mais um pouco, acho que a gente pode abordar agora a perspectiva do pra frente, né? Passamos um mês aí, né? Nessa madrugada a gente celebra esse um mês aqui da Carolina Maria de Jesus. O que é que vai daqui pra frente, né? A gente espera, já falei que espera trazer mais programação cultural ainda. Toda quinta a gente vai fazer agora aqui esse Sofá da Rua, né? Todo domingo a gente vai fazer oficina de cinema caseiro, para todo mundo começar a filmar também. Daqui a pouco tá todo mundo editando, no começo a gente ajuda a editar, passem os vídeos pra gente, quem tiver celular vai filmando o dia a dia, são muitos olhares, né? Vocês vão estar em muitos lugares que a gente não vai estar em determinada hora, vai ter um olhar que a gente não tem, então isso a gente vai enriquecendo ainda mais essa narrativa pro mundo que esses vídeos vão saindo, né? E aí tem a questão, né, acho que o Thales poderia falar um pouco, né, da parte jurídica, né, dos encaminhamentos, dos passos que estão se dando no sentido de vitória, na conquista. Temos que continuar seguindo forte aqui, né, mas os passos estão sendo dados, então para essa rodada final aí, quem quiser, não sei se todo mundo, senão vai dar mais 50 minutos de novo, mas enfim, vamos no freestyle aí, né, a gente já vai encaminhando para o final, pensando o daqui para frente aí da Carolina Maria de Jesus, essa ocupação aqui no centro de Belo Horizonte. Stephanie levantou o dedinho ali, vamos para ela de volta. O Edinho? Vamos, Cris, então. Gente, a nossa expectativa é que nós estamos esperançosos, tudo vai dar certo, a gente vai ter mais mesa de negociação,
não só para Carolina Maria de Jesus, mas sim como para Paulo Freire, como para Vitória da Conquista. E eu quero dizer para Vitória da Conquista, Vila da Conquista, que resistir sempre. E nós estamos com vocês, vamos apoiar e resiste. E queria agradecer também os apoiadores que estão aqui doando alimento, que doaram hoje os alimentos, que doaram a máquina de lavar. E, gente, quem quiser continuar doando, pode nos procurar. Tem a página do Facebook, MLB, tem a página da Carolina de Jesus, eu acho, né? Não tenho certeza. Mas é na Afonso Pena, 2.300, e vão ser todos bem recebidos. Quem quiser ajudar com doação para creche, para cozinha, vai ser muito bem-vindo. E a gente agradece aqui todo mundo mesmo, os apoiadores que estão dando a doação. A gente agradece também o Mídia Ninja, agradecemos os moradores também que estão ali dentro, que se não fosse eles, nós também não estaríamos lutando. E agradecer todo mundo, muito obrigado. Ney, Lucas, a outra companheira que eu não lembro o nome aqui, assim, primeiramente eu gostaria de agradecer mesmo, assim, por estrear esse sofá na rua aqui na Carolina, aqui no alto da Afonso Pena. Agradecer esse espaço que vocês estão construindo junto com a gente. E acho que é muito bom morar ao lado de vocês, ter a casa fora do eixo aqui, ter o Mídia Ninja. A gente construir essas coisas junto, que a gente tem que fortalecer quem fortalece a gente. Então acho que essa construção ela tem que ser sólida e tem que ser por muito tempo aí, para sempre. A gente fortalecer uns aos outros nessa luta. Aproveitar que a gente está numa rede nacional também, eu gostaria de fazer uma denúncia, ao mesmo tempo de pedir um apoio à ocupação 8 de março lá no Rio Grande do Norte. Ontem teve um incêndio criminoso lá na ocupação, e como a maioria das casas são de madeirite, são de lonas, as casas pegaram fogo muito rápido e quase 100 famílias ficaram sem casa. 90 e poucas famílias, Natal, Rio Grande do Norte. Nas nossas páginas, na página do MLB, não sei se nas outras páginas, a página da Carolina também tem essas informações, mas lá tem pedidos de doações. Então as pessoas que estão assistindo, quiserem doar, quiserem ajudar, que morarem em Natal e quiserem ajudar de alguma forma, ir até lá, levar solidariedade, o espaço vai estar aberto, ocupação 8 de março, só procurar a companheirada de lá. E a segunda coisa é falar que a ocupação Carolina Maria de Jesus não está fazendo um mês de aniversário agora, ela já fez um ano. Porque essa ocupação ela começou com um despejo da ocupação Temer Jamais lá no Barreiro, quando a gente foi despejado debaixo de muita bomba, com muita bala de borracha, um despejo extremamente violento, assim, e essas famílias vêm de lá, e de lá elas passaram pela ocupação Manuel Aleixo, lá em Mário Campos, onde eu ocupei a nossa Gabi, que tomou um tiro no rosto, e hoje essas famílias estão aqui ainda na luta, e não vai parar por aqui, as ocupações vão continuar, vai estar cada dia maior, a gente vai estar cada dia mais ocupando o centro, ocupando a cidade. Aí é isso, e agradecer todo mundo mesmo, esse espaço, passar a palavra aqui para a Stephanie. Reiterando que a gente pede para não ser julgado. Muita gente julga que a gente está numa ocupação, então eu peço a vocês que antes de julgar, conheçam a nossa história. E a nossa história é lá na periferia, começa lá. Então conheça a história das pessoas que estão debaixo morando na rua, conheça as pessoas que estão na periferia, conheça como é a escassez de direitos nossos. E sobre as doações, todos nós estamos aqui morando em um prédio. Ele é um prédio comercial, então ele não é um prédio adaptado para moradia ainda. Vai ser, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então a gente não tá, é um vínculo, isso é uma mídia, é importante a gente pedir doações, porque a gente está sobrevivendo assim. Muitas pessoas estão aqui, não têm casa porque estão desempregadas.
Então, assim, a gente está usando esse gancho para pedir doação. A gente não quer explorar de ninguém, mas a gente vai estar usando a oportunidade para pedir essas doações, pois muita gente aqui é desempregada, temos criança, temos bebês que estão no berçário, temos senhores e senhoras de idade, já aposentados não, já de idade. Então a gente está pedindo doação por isso, deixando bem claro que porque a gente precisa mesmo. Então, assim, se não tem dinheiro, se não tem mantimento, se não tem nada assim para dar, a gente aceita amor, a gente aceita oficina, porque nossas crianças aqui precisam. Então, assim, teatro, dança, você que sabe, qualquer coisa que você possa oferecer vai ser de um bom grado, porque aqui é um cantinho cheio de amor e de muita coisa boa. E você vai poder ter a oportunidade de conhecer isso. E pegando mais um gancho, a última coisa, essa semana agora vai vir um feriado, Dia das Crianças. Então peço vocês para aproveitar o feriado, dar uma passadinha aqui, visitar nossas crianças. Quem sabe adotar uma delas como afilhado, dar um presente para nossas crianças. Então fique à vontade para conhecer a Ocupação Carolina de Jesus. Boa noite. Que beleza, Steph. Que beleza, né? Que beleza. Olha, rapidinho aqui, Ney, eu queria registrar que hoje é um dia significativo. Eu tenho aprendido na vida que a gente tem que prestar atenção no tempo que a gente está vivendo, na história que a gente teve, né? Qual a nossa origem, para onde que nós estamos querendo ir. Hoje é 5 de outubro de 2017. Hoje está completando 29 anos que foi promulgada a Constituição Brasileira, a última Constituição. Foi promulgada dia 5 de outubro de 1988. E nesses 29 anos, infelizmente, a Constituição, que é saudada como a Constituição Cidadã, né, que prescreve direito, muitos direitos sociais, né? Direito à terra, direito à moradia, direito à saúde, direito a um meio ambiente equilibrado, respeito à dignidade humana, né? Tem como objetivo criar uma sociedade que supere a desigualdade social, a miséria. Essa Constituição tem sido rasgada, infelizmente, todos os dias pela classe dominante brasileira, né? Pelo judiciário, que não é sistema de justiça, mas, via de regra, sistema de injustiça, né? Queria registrar isso. E depois também registrar no Evangelho de João, o 4º Evangelho da Bíblia, diz que a verdade liberta. Foi para Stephanie que começou dizendo aqui assim: ó, eu não preparei nada, mas eu vou falar a verdade do fundo do meu coração, né, Stephanie? A verdade liberta, mas a mentira mata. E tem um monte de mentiras sendo disseminada no tecido social brasileiro, né? Que, como a Indira falava aqui, a luta nossa, além de construir direitos sociais, constrói também pessoas com consciência crítica, criativa, né? Consciente dos seus direitos. E uma grande mentira que está sendo alardeada no Brasil hoje pela mídia, pela classe dominante, estão dizendo que o nosso principal problema, a principal injustiça que acontece no Brasil é a corrupção. Isso é mentira. A corrupção representa apenas de 10 a 15% do problema da injustiça, né? Exemplo disso é que o tal do Joesley lá fechou um acordo para pagar 10 bilhões e lucrar quase 200 bilhões. Eles falam da propina, que é de 5 a 10%, mas não fala dos 90% que as grandes empresas roubam. Então, a principal injustiça, a causa maior das violências que se abate, escraviza e humilha o povo brasileiro, é a superexploração do capitalismo, né? Do sistema do capital. É a roubalheira, o furto que os banqueiros cometem, que as grandes empresas transnacionais, as grandes empresas brasileiras, é o aprisionamento da terra no Brasil em propriedade capitalista nas mãos de poucos, é o aprisionamento da cidade na mão das empresas, né? E do poder econômico. Isso aí tem que falar, não basta, a corrupção é apenas a febre, a doença mesmo é a superexploração
do capitalismo. O capitalismo é um sistema satânico, é uma máquina de moer vidas humanas e de envenenar a terra, dizimar as águas, dizimar toda a biodiversidade, né? Que beleza a gente ver que estava rolando aqui, que só a luta conquista, só a luta educa, né? E eu queria aqui dizer também, é uma alegria muito grande, né? Por exemplo, a Flávia, as companheiras falavam aqui da beleza de organização interna que tem aqui na querida ocupação Comunidade Carolina Maria de Jesus, aqui no coração de Belo Horizonte, na Afonso Pena 2300. Mas recordar também que é uma sanfona, igual o coração, tem movimento sístole, diástole, sístole, diástole, organização interna e também lutas para fora, né? A Flávia, nós observamos aqui, ela estava com a voz rouca, porque com um grande grupo de companheiros e companheiras aqui da querida ocupação Carolina Maria de Jesus, passou a noite inteira, a última noite, em vigília, lá na ocupação Vila da Conquista, no bairro Ventosa, na região oeste aqui de Belo Horizonte, 100 famílias que depois de 2 anos já construíram lá quase 100 casas de alvenaria, estão na mira de serem despejadas, né? Então, que maravilha essa ocupação aqui, fortalecendo essas lutas. Então, enquanto tiver um sem terra, um sem casa, uma pessoa discriminada, pisada, nós vamos estar na luta fortalecendo. Que beleza ouvir a Indira falar que a salvação vem pela nossa luta. E no Brasil hoje tem muita gente pensando que a salvação vem só em ficar rezando, louvando, entrando para dentro das igrejas, e aí fica afundado em água benta e tal, só se relacionando com um pretenso Deus abstrato, e não entra nessas lutas comunitárias, né? A prosa nossa aqui me fez lembrar de um italiano comunista, filósofo, chamado Antônio Gramsci, que ele falava assim: na sociedade capitalista, muita gente sofre, mas não sabe por que sofre. E a gente tem que estudar muito, lutar muito, para a gente crescer na capacidade de compreender por que a classe trabalhadora e a classe camponesa sofrem tanto. Por exemplo, quando a Stephanie estava aqui, né, por que tanto descaso na saúde, na educação, falta de segurança pública e tudo? Isso não é por acaso, é de caso pensado. Então pergunto para vocês, se o território brasileiro se no Brasil tivesse acontecido uma revolução agrária, se não tivesse uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, que hoje 50% da terra brasileira está nas mãos apenas de 1,5%, 2% da sociedade, se a terra fosse partilhada, não teria 30% das grandes cidades sendo periferia, os novos quilombos, né? O povo poderia estar lá no campo, na sua vida tranquila, vivendo em harmonia com a natureza, produzindo de forma mais agroecológica, não estaria as grandes empresas do agronegócio tomando conta do território, envenenando a terra, matando as águas, envenenando a comida do povo. Imagina o seguinte: se o SUS, que é uma mentira, SUS que diz que é Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Saúde tem em Cuba, lá é o único mesmo, porque lá só tem o público, não tem o privado. Então aqui no Brasil tem 2 sistemas, tem o público, que é o primo pobre, e tem o particular dos planos de saúde, que é o rico. Por que não melhora o sistema público? Porque as grandes empresas dos planos de saúde iriam perder dinheiro. Então é de caso pensado. Por que não faz reforma agrária? E aí poderia citar tudo isso, né? Se tiver paz social, direitos sociais, tudo, a indústria da violência, da segurança não vai lucrar tanto dinheiro, e vai por aí afora, né? Termino dizendo que aqui me fez lembrar, tem um canto das comunidades eclesiais de base, que canta mais ou menos assim: que sabedoria é essa que vem do meu povo? Que sabedoria é essa que vem do meu povo? Uma sabedoria construída na luta. E ele me faz lembrar também de uma passagem do Evangelho
Jesus, diante da sabedoria do povo que lutava, metia o pé no barranco e lutava contra as opressões, ele fala assim: Pai, eu te agradeço porque escondeste essas coisas aos poderosos e as revelastes aos humildes, aos pequeninos. Juventude que ousa lutar, constrói o Brasil popular. Obrigado, que beleza estarmos aqui, nem vida longa para esse sofá na rua, porque hoje amanheceram vários sofás na rua, lá na querida ocupação Vila da Conquista, sofás velhos, contribuindo para se fazer barricadas junto com o pneu para bloquear a polícia, né? Que beleza! Então, terminar aqui, dizer que a perspectiva é essa, né? Nós somos herdeiros e herdeiras da luta que é construída pelo nosso povo há séculos. E como dignos que somos, todos e todas, nós seguiremos lutando até que todos e todas sejam livres. Então, de fato, essa é uma luta que a gente tem como perspectiva e que tem movido a nossa vida e a vida das famílias que se envolvem no movimento, no processo da construção. Então, essa é a perspectiva, porque embora a gente esteja vivendo um momento de retrocesso na história do nosso país, o povo tem dado resposta com muita luta. E é essa luta que tem feito com que as coisas elas não descambem ainda mais. Porque fomos nós, mulheres, que derrubamos o Cunha, seremos nós que derrubaremos esse presidente golpista, e é esse povo aqui unido e organizado que tem barrado os retrocessos do nosso país. Então, acho que essa é a perspectiva que está apontada para nós, porque é esse povo que botou o governador para sentar e para negociar com essas famílias que passaram por, como foi dito aqui, muitos e muitos despejos violentos, truculentos, que resultaram em quase morte de muitas pessoas, prisões arbitrárias e desnecessárias, e a gente não baixou a cabeça, porque o caminho que a gente sabe seguir é o caminho da luta, porque de fato é esse que liberta. Então, queria agradecer e dizer que vida longa, como já foi dito, esse sofá, porque acho que muita história tem para ser contada nesse sofá, e saber que a gente, ao fazer isso, a gente está compartilhando com todos os telespectadores todas essas lindas histórias que são construídas no processo, porque nós somos todos seres preenchidos de muita história, e a gente está aqui se dispondo a compartilhá-las nesse espaço coletivo maravilhoso, para poder fazer com que outras lutas germinem no nosso país e sejam exemplo, como a ocupação Tina Martins, por exemplo, foi exemplo há um ano atrás, e hoje existem outras duas ocupações, como a Tina Martins resistindo à ocupação Irmãs Mirabal, no Rio Grande do Sul, que nasceu no dia 25 de novembro de 2016, e a ocupação Helenira Preta, que surgiu no dia 25 de julho de 2017, e muitas outras vão surgir. Então, a luta que a gente faz aqui muitas vezes parece ser invisível, mas é uma luta que germina, que dá exemplo e que inspira outros homens e mulheres que estão insatisfeitos, assim como nós, a lutar e a se organizar para poder mudar a nossa vida, porque a gente está cansado de viver nesse aperreio, nessa agonia, da falta de direitos, da cruz do aluguel e tudo mais que foi falado aqui. E aí, para terminar, a gente fez uma roda de mulheres no primeiro dia da ocupação, né? Aí o dia a gente juntou as mulheres, já fez roda, começou a conversar, a discutir, e aí no processo surgiu uma palavra de ordem, uma música, na verdade, que acho que expressa muito do que é a Carolina de Jesus, uma mulher preta, mãe solteira, que lutou contra a cruz do despejo, que foi duramente humilhada, enfim, por ser preta, por ser mãe solteira, mas que transformou isso em poesia nos seus livros. Ela tem um livro que é muito exemplo disso, que é o diário dela, que chama O Quarto de Despejo. E aí a gente pensou em como construir essa palavra de ordem, e ficou assim: foi no quarto de despejo, tudo começou. Carolina de Jesus nunca se calou. As correntes do aluguel não existem mais. Ocupar e resistir, temer jamais. Gente, eu só queria falar mais uma coisa. Ocupar e resistir, temer jamais. Gente, eu só queria colocar só mais uma coisa que me passou na cabeça agora. Não, é porque eu presenciei de dentro do ônibus, chegando do serviço, há um mês atrás,
lá na Ventosa mesmo, perto da Vitória da Conquista, as crianças, Vila da Conquista, as crianças fazendo manifestação na rua, porque eu não sei se é o governo, o prefeito, seja lá quem for, querendo fechar a única escola que tem lá, que é a escola Milton Salles, onde meus filhos também já estudaram. Então, eu quero fazer um convite a todos os moradores, o mundo todo, gente. Vamos pôr a boca no trombone, não vamos deixar isso acontecer, porque está acabando com nossos direitos, e isso não pode acontecer. Não vamos ficar dentro de casa calado, e nem com a mente pequena. Vamos abrir a boca, vamos abrir a mente, e vamos pôr a boca no trombone. Vamos, se for preciso fazer manifestação, a gente vai fazer manifestação, mas nós não vamos deixar ninguém acabar com os nossos direitos. Obrigado. Escola Municipal. Ah, não, na Vila da Conquista. Beleza. Bom, Ney, Lucas, Bárbara, né? Bárbara. Tô muito feliz aqui de estar junto com vocês. O Mídia Ninja, ele é uma referência hoje para a comunicação popular. Não tem a menor dúvida disso. Voltando em 2013, né, que tem muito a ver com a minha trajetória, um ano marcante, muito marcante para mim, e eu acredito que também para milhões de jovens, né? Lá estavam vocês salvando dezenas, talvez até centenas de vidas através da filmagem em tempo real, como por exemplo foi aqui em Belo Horizonte com a própria Karine, que era do Mídia Ninja, né? Então é muito importante a gente fortalecer esse espaço aqui. E eu estava pensando, enquanto os outros companheiros e companheiras estavam falando, que a gente está no sofá, né? Então me lembra muito, por exemplo, em contraposição, aquele cara de direita do SBT, que é o Danilo Gentili. Como que aqui a gente está fazendo completamente o contrário. No sofá, só que no meio da rua, e debatendo só coisa boa, ao contrário daquele idiota que só fala porcaria, que só fala coisa de direita, só fala coisa reacionária, coisa antipovo, machista, só coisa ruim. Então, saudar aqui, pedir palmas para os nossos companheiros e companheiras do Mídia Ninja, que literalmente salvam vidas e constroem grandes conteúdos que somam na vida do nosso povo querido. O Ney pediu para falar de direito. É tão ruim falar de direito quando a gente é advogado, que a gente lida com isso o dia todo. E é tão ruim falar de direito porque, ouvindo os companheiros e companheiras aqui, na verdade, é eles que estão falando de direito aqui, né? A Flávia falando de acesso à escola infantil, direito à educação básica, direito à alimentação, direito à saúde, um monte de direito aqui. Me emociona muito a ocupação Carolina Maria de Jesus, falando de direito, né? Quando, por exemplo, a Claudiana, que não está aqui agora, mas quando ela fala pra gente com os olhos cheios de lágrimas que hoje o tratamento de hemodiálise que ela faz finalmente consegue produzir efeitos positivos no corpo dela. Por quê? Porque antes, quando ela morava a 2 horas do centro da cidade, ela ia para o hospital, gastava 2 horas no ônibus, cheio, estressante, muito cansaço. Chegava no hospital, tinha que pegar uma enorme fila no restaurante popular para almoçar, e depois tinha que encarar 2 horas, 2 horas e meia para voltar para casa. Chegava extremamente cansada, com o corpo exausto, e aí consequentemente não fazia efeito no corpo dela. Agora ela sai da ocupação Carolina Maria de Jesus, anda 2 ou 3 quarteirões, está no hospital e está uma maravilha, consegue produzir efeito porque está tranquila, não passa mais esse tanto de estresse, tem local para comer. Então ela sai da casa dela, vai no hospital e volta para casa para almoçar. Que coisa boa. Quem é que tem essa oportunidade, né? Me lembra muito também, estou vendo aqui a Beth na plateia, né? Como, né, Beth, nos núcleos, a gente falava, a gente ouvia muitas famílias falando, né? Poxa, eu quero tanto que a ocupação seja num terreno, eu quero tanto que a ocupação seja aqui nas proximidades da nossa casa, aqui na nossa região. E hoje, graças ao acesso a toda essa infraestrutura, a todos esses direitos,
mais de 75% da ocupação Carolina Maria de Jesus não quer sair desse prédio, não quer sair do centro, ou seja, quer infraestrutura, quer direitos, quer saúde, quer educação, não quer só moradia. Então, estamos falando muito aqui de direitos, né? E aí, tem que falar também aqui, aproveitar esse espaço, Mídia Ninja sempre bomba aí no Ibope, que é muito, assim como não é pecado fazer ocupação, né, Frei? Também não é crime. Pecado é não ocupar. Pecado é não ocupar. Exatamente. Assim como não é pecado fazer ocupação, também não é crime, não é ilícito fazer ocupação. O Frei lembrou muito bem que hoje a nossa Constituição de 1988 está fazendo 29 anos de idade e é uma Constituição que é absolutamente diferente da Constituição de 1822, como bem lembrou o nosso querido companheiro Léo Péricles, num artigo que ele escreveu, que está publicado inclusive no Mídia Ninja, em resposta a um vereador retrógrado aqui da cidade chamado Mateus, do Partido Novo, que de novo não tem nada. Naquela Constituição estava previsto que a propriedade privada era um direito absoluto. Hoje não, com a Constituição de 88, graças inclusive à atuação dos movimentos populares de luta pela reforma urbana, existe a propriedade privada, porém condicionada a um negócio chamado função social, ou seja, é proibido, né, Marcos, da arquitetura e urbanismo, é proibido que existam propriedades abandonadas especulando. Toda propriedade privada tem que atender a uma função social, que seja ter um hospital, que seja ter uma empresa gerando emprego, que seja tendo moradia popular. Então, a ocupação Carolina Maria de Jesus, assim como as dezenas, centenas, talvez milhares de ocupações que tem Brasil afora, são extremamente legítimas e lícitas. O Edinho colocou muito bem aqui que a ocupação Carolina Maria de Jesus, na realidade, está completando 1 ano e 1 mês, porque ela surge a partir do momento que o MLB, como diz o Frei Gilvander, né, eu adoro essa expressão, mete o pé no barranco, ou então outra expressão, né, empina a carroça, duas expressões que a gente acumula aí dos companheiros da reforma agrária. A partir desse momento que a gente resolve não aceitar, mesmo diante de um golpe de Estado, a gente resolve não aceitar deixar de fazer ocupações, e faz 2 ocupações que são barbaramente reprimidas, que é a ocupação Temer Jamais e a ocupação Manoel Aleixo. E aí a gente não aceita esses despejos e continua fazendo luta, porque a gente entende que é só através da luta que a gente vai conquistar direitos, que a gente não vai deixar o fascismo avançar e que a gente vai elevar a nossa consciência para, na verdade, construir um processo muito mais profundo e necessário, que é a destruição do sistema capitalista e a construção do seu lugar do sistema socialista. Então, a partir do momento que nós sofremos esses despejos e de cabeça erguida continuamos a luta, a gente coloca os nossos inimigos na defensiva, porque eles pensam bem o seguinte: olha, esse movimento aqui, eles não vão baixar a cabeça não, se a gente continuar reprimindo, vai dar mais merda e eles vão continuar fazendo ocupação. Então, sem sombra de dúvidas que essa ocupação existe hoje é graças a essa luta de 1 ano atrás, essa luta da busca pela função social, por esse direito fundamental previsto no artigo 6º, que é o direito à moradia. Então é extremamente legítimo. Infelizmente nós temos um poder judiciário que ainda é formado, em sua grande maioria, por pessoas que vêm das classes dominantes. Existe, por exemplo, um livro chamado A Nobreza Togada, que faz um estudo histórico que comprova a ascendência genética de vários magistrados e magistradas no Brasil, que mostra inclusive a origem dessas famílias, que remonta à época da invasão portuguesa no Brasil. Ou seja, são famílias que ocupam o poder desde que os portugueses invadiram aqui e destruíram os nossos irmãos indígenas e escravizaram os nossos irmãos e irmãs negras. Então, infelizmente, o Poder Judiciário ainda fecha os olhos para a função social da propriedade. Exemplo disso que a Carolina Maria de Jesus, desde o primeiro dia,
tem ordem de despejo no lombo, ordem de despejo expedida por um juiz de primeira instância que nunca pisou aqui, que certamente fez uma faculdade de Direito sem ter feito extensão universitária, sem ter pisado o seu pé na terra, sem ter ido num assentamento rural, sem ter ido numa ocupação urbana, enfim, sem ter visto a vida da população brasileira. Porém, o direito ele não é construído, né, Rosário? Não é construído só com os livros, com as leis, com as doutrinas dos estudiosos do direito. O direito é feito principalmente através da luta do povo. Se hoje, por exemplo, Frei, existe liberdade religiosa no Brasil, é graças à luta do povo, graças à luta do Partido Comunista Brasileiro, que através da atuação, da organização da luta, principalmente dos praticantes de religiões de origem africana, fizeram a luta e conseguiram na marra a emenda constitucional na Constituição de 46, prevendo, enfim, a liberdade religiosa. Então, todos os direitos que a gente garante metendo o pé no barranco, não aceitando as decisões injustas do Poder Judiciário, as leis injustas, né? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca no seu preâmbulo que se existe alguma lei que é tirana, é justo, lícito e razoável que o povo não obedeça a essa lei. Então a perspectiva jurídica é essa. Sempre vamos ocupar, enquanto existir déficit habitacional, enquanto existir sem teto, vamos ocupar, e quem vai pautar a construção desse direito não vão ser juízes, não vão ser leis frias, leis feitas pela classe dominante, por um Congresso corrupto, que é bancado por Odebrecht e companhia. Esse direito que vai pautar a luta do povo, vai ser, que vai pautar os direitos do povo, vai ser a nossa luta, principalmente através da organização que tem o principal papel, tem o papel imediato de construir, de conquistar o direito que o povo precisa, mas principalmente elevar a sua consciência para entender que é necessário um processo mais profundo. E isso se mostra verdadeiro na prática, como, por exemplo, hoje, na tentativa de despejo da ocupação Vila da Conquista, Flávia, companheira Flávia e outras companheiras e companheiros que há 3, 4 meses atrás lutavam só por sua casa, estavam lá lutando pela casa dos outros. Então, acho que é isso. Quero agradecer e parabenizar o Mídia Ninja, Ney, Lucas, Bárbara. É muito bom que esse espaço se reproduza por todo o Brasil afora. Muito obrigado. Esqueci também, né, estava sempre dizendo que era o Rock, né, que estava carregando as coisas aqui. Nosso querido companheiro Marcos, que é da comunicação do MLB, um grande arquiteto aí que, inclusive nesses dias atrás aí, em negociação com a Prefeitura de São José da Lapa, colocou o prefeito, o arquiteto no bolso lá, né? Falando, o prefeito falando, mas tem que fazer georreferenciamento aqui, uai, prefeito, mas tem plano diretor na cidade, que eu saiba, tem que ter georreferenciamento para fazer o plano diretor. O prefeito ficou todo... Você é arquiteto? Eu sou estudante de arquitetura. Então, saudar também aqui a comunicação da MLB, os nossos companheiros e companheiras da arquitetura aí, arquitetura e urbanismo popular. Obrigadão. Gente, só queria agradecer, eu estou um pouquinho sem voz, mas agradecer todos os colaboradores que vêm aqui nos dar uma força, né? E também convidar vocês que estão nos assistindo para poder fazer parte do nosso sofá também. Às vezes vocês que têm um poder aquisitivo maior podem nos ensinar alguma coisa, vir fazer parte e contar um pouquinho das suas experiências, que às vezes nós não sabemos, né? A nossa vida nós vamos contar para vocês. Eu espero que vocês venham também contar a sua pra gente. Tá aí um convite para poder fazer parte do nosso banquinho e do nosso sofá. Obrigada. Quero agradecer ao MLB, tem muito, assim, união, educação,
Nós somos uma família. Obrigada. Bom, é isso, gente. Muito foi dito aí, sem palavras, assino embaixo. E toda a ideia agora é toda quinta que a gente tá com esse espaço, né? O Sofá da Rua. E não sei se Pauli tá ali, mas ela já deu uma sugestão do próximo ser só de mulheres. Então já fica aí esse salve, né? Então, quinta que vem, tamo aí de volta e vamos correr aí, senão nós fica sem janta, né? Valeu demais, vamos nessa. Tamo junto.